Saúde os irmãos com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para que pudéssemos estarmos transmitindo a mensagem de Deus nesse momento para o teu eleito espiritual. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela bondade, a misericórdia do Senhor. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, peço, Pai, a tua bênção, tua graça, a virtude do Senhor, a unção para transmitir uma mensagem do Senhor. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o único que venceu a morte, ressuscitou, Ele está vivo para todo sempre. E a Bíblia diz que Ele é a primícia, é o primeiro da ressurreição. Mas Ele disse também que todos aqueles que nele crê, então também viverão para sempre. Eu quero ler alguns versículos que está escrito no livro da Revelação, no Apocalipse, no capítulo 5, quando João tem aquelas visões, e nesse capítulo nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo se apresentando como aquele único que pôde estar fazendo esta obra gloriosa. Diz assim: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número destes milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra,
e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra, e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram que vive para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui essa visão, essa revelação que Deus, que Jesus Cristo enviou seu anjo para mostrar para João e para que João também pudesse trazer para nós essas revelações da parte de Deus, de Jesus Cristo. Nós sabemos que ali na mão de Jesus, sob Jesus Cristo, foi colocado toda a responsabilidade de salvar a humanidade, ou então deixar a humanidade se perder para sempre. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele se entregou por nós. Quando ele deixou a sua glória, então no plano da salvação, ele veio para tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, pecado que estava sobre todo ser humano de uma forma terrível e sobre todas as pessoas. O ser humano pecou e o ser humano, o homem, tem a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Mas todas as criaturas, todo mundo, está debaixo da maldição. Então Jesus veio salvar o homem e tirar essa maldição. Então nós vemos o grande trabalho que Jesus fez, trabalho que ele realizou. Ele, pensando em nos restaurar, em nos trazer de volta para ele mesmo. A Bíblia diz que ele purificou-se por nós, ele levou sobre si os nossos pecados, aquele peso terrível de pecado e de maldição. Ele veio para tirar de nós. E agora, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, que ele deu aquele suspiro, o último suspiro, e morreu, e ele está tudo consumado. Ele sabia, o Pai também sabia, que estava tudo feito, realizado, mas o mundo esperava a resposta de Deus. As hostes do inferno esperavam a resposta de Deus. E essa resposta veio no dia 1º, no domingo. No domingo veio o dia em que Jesus Cristo, ao ressuscitar, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, ele abriu o caminho total para a nossa salvação e segurança. Porque, como a Bíblia nos diz, que na noite em que, lá no Egito, aquele anjo passou, matou todos os primogênitos do Egito, mas ele não pôde entrar na casa dos israelitas, porque tinha um sinal de Deus. Aquele sangue era o sinal, e o anjo não podia entrar. Ele não podia entrar porque ele foi proibido por Deus para não entrar na casa em que tivesse o sangue, porque estava debaixo da proteção divina de Deus, no símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, naquela noite, foi a noite da saída, a noite em que eles saíram do Egito,
a Páscoa do Senhor. Para nós, a nossa Páscoa é quando Jesus ressuscitou, quando também nós saímos do nosso presídio espiritual, da maldição. Por quê? Porque Jesus morreu, deu seu sangue, pagou o preço, porém, a porta só se abriu quando ele ressuscitou, quando ele veio novamente à vida, no sentido físico, quando Deus enviou o anjo que lá no sepulcro tirou aquela pedra e Jesus ressuscitou. Foi então a nossa Páscoa, a saída para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, aqueles que creem em Jesus, então saiu das trevas, da escuridão, saiu do presídio, deixou de ser escravo do pecado e do diabo e da morte. Então, a nossa Páscoa, quando Jesus ressuscitou, ele abriu esse caminho para nós. E agora, João tendo essas visões, essas revelações, a Bíblia nos diz que ele viu no trono assentado uma pessoa e na sua mão direita tinha um livro. E esse livro estava escrito e estava selado com 7 selos. Estava fechado por Deus. O livro estava fechado por Deus. Era 7 selos, estava fechado e ninguém podia abrir. João disse que viu um anjo forte e aquele anjo dizendo e perguntando quem era digno de abrir o livro e desatar, abrir os seus selos. Quem é que pode fazer isso? Foi a pergunta em toda a eternidade. Quem é que pode abrir esse livro? Quem é que pode revelar os mistérios da salvação? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Era assim, ninguém podia fazer nada. Estava tudo selado, estava tudo já determinado, mas havia um plano de Deus, um plano para a salvação. E quem iria fazer esse trabalho era o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que João chorava, e ele chorava muito, porque ele olhou no céu, ele viu milhares e milhares de anjos, ele viu muitas pessoas, e a Bíblia nos diz que ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Então não tinha esperança. Não tinha esperança, a humanidade estava sem esperança, não tinha. Nem no céu, nem na terra. Não tinha quem podia, ou quem pudesse abrir aquele livro, que pudesse abrir aqueles mistérios de dar para nós essa libertação. Mas a Bíblia diz que aí um dos anciãos disse: olha, não chore, não chora, João. Aqui está o leão da tribo de Judá. Então apareceu ali alguém que poderia e que pôde abrir aquele livro. E ele disse: aqui está o leão da tribo de Judá. E nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: a raiz de Davi que venceu. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele entrou numa luta, numa guerra de vida ou morte para abrir aquele livro. E ele venceu. E a Bíblia diz que João estava olhando. Ele vendo decorrer essa visão do céu. E ele estava olhando e ele viu que no meio do trono, dos 4 animais viventes, no meio dos anciãos, tinha um cordeiro, símbolo que Jesus tomou para si, porque ele fora anunciado desde o início,
aquele cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro que derramou sangue, aquele cordeiro que o sangue dele não deixou o anjo entrar na casa dos filhos de Israel para matar aquelas pessoas, os primogênitos. Então estava ali aquele cordeiro, e a Bíblia diz que ele tinha sinal de que estava morto. Ora, ele tinha sinal de machucado. Talvez ele estava manchado de sangue. Tinha marca em suas mãos. Tinha marca no seu corpo. A Bíblia diz que ele tinha sinal como que havia sido morto. Ele tinha esses sinais. E ele tinha 7 pontas. Nós sabemos que as pontas, irmãos, o chifre representa o poder. 7 pontas de poder, todo poder, poder de Deus. Poder, 7, número de Deus, autoridade, poder, glória, 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então ele veio, tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Então só ele pode fazer, e só ele podia e pode chegar-se diante de Deus. É o intermediário entre Deus e os homens. Somente ele pôde tomar esse livro. Não há ninguém além de Jesus Cristo que podia tomar em suas mãos toda a humanidade, tomar essa responsabilidade sobre si. Ali está o registro de todas as coisas. E Jesus tomou aquele livro. E a Bíblia nos diz que quando ele tomou aquele livro, havia aquelas pessoas que cantavam e dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Ele morreu para isso. Ele morreu para poder abrir para nós o mistério da salvação, o perdão do pecado, nos libertar. Ele tomou em suas mãos o livro, porque ele é o único que com o seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Então nós fomos comprados para Deus pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso foi naquele domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou, quando ele deixou a sepultura, quando ele voltou à vida, fisicamente. Então estava ali confirmado a obra e aprovada por Deus pela salvação. Agora, meus irmãos, as promessas de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou, agora estava ali, sendo confirmado, sendo aprovado. E uma das palavras que ele falou, algum tempo, alguns meses ou até anos antes dessa ressurreição, no capítulo 11, 25 do Evangelho de João, ele disse para as pessoas que estavam ali, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. A ressurreição sou eu. Ele disse: eu ressuscito. Eu vou ressuscitar. É eu que dou vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, ele não podia ficar no sepulcro. Ele não podia ser detido pela morte, pois ele mesmo é a ressurreição. Então, quando alguém pergunta para você, você crê? Qual a sua esperança? Você diz: a minha esperança é Jesus Cristo, é a nossa salvação no sacrifício de Jesus. E ele diz: qual a sua segurança de que realmente isso é a verdade? Você diz: a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Nós cremos num Salvador que não está morto. Nós cremos num Salvador que está vivo,
que venceu a morte, que venceu o inferno, tudo e todos os males. Então a nossa esperança não é num Deus morto, que está numa sepultura, no tempo. Nossa esperança, quando alguém pede, Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar fato da nossa esperança para aqueles que nos perguntam. E então a minha esperança de salvação está ali, no sepulcro, em Jerusalém. Ali está uma das figuras da minha esperança. Por quê? Porque no sepulcro não está Jesus Cristo. No sepulcro não está nenhum fio de cabelo de Jesus Cristo. Seus ossos não estão ali. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então nós não cremos num Deus que está morto. Nós não cremos num Deus que foi vencido pela morte. Nós não cremos num Deus que foi vencido pelo tempo, pelo espaço. Nós cremos num Deus que está vivo. E isso é o motivo da nossa esperança. Motivo da esperança da nossa salvação. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus. E tem mais. Por quê? Porque Ele é o único da ressurreição. Não existe outro da ressurreição. Não ressuscitou nenhum profeta. Entre eles, o maior entre eles, que foi Moisés, não ressuscitou. Moisés não ressuscitou. Nenhuma pessoa ressuscitou. Porque Jesus Cristo, Ele é o primícia, é o primeiro da ressurreição. E depois nós, quando diz nós, está dizendo que é a igreja, que há de ser ressurreta no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aí haverá a primeira ressurreição. Se existir alguma outra ressurreição, já não será mais a primeira, será a segunda. E se Moisés ressuscitou primeiro do que Jesus Cristo, ele não é a primícia. Ele seria primeiro do que Jesus Cristo. Então não existe outro. Não há paralelo à ressurreição de Jesus Cristo. É ímpar. Jesus não tem ninguém que possa dizer, ninguém pode dizer eu creio e apontar um nome em uma pessoa que está ressuscitada além de Jesus Cristo. Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi, ele é e sempre será a ressurreição e a vida. Então ele ressuscitou naquele dia para nos dar a segurança da nossa ressurreição, para que a nossa fé, diz Pedro, não esteja apoiada em fábula enganosa, em nenhuma conversa, mesmo que seja cheia de fantasia. Pedro disse, nossa fé não é firmada em nenhuma fábula, nenhum conto, nenhuma história. A nossa fé está firmada nas verdades eternas da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição. Jesus não apontou nenhuma outra pessoa com a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há ressurreição fora de Jesus Cristo. Não há outra forma. E ele disse, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é a esperança da igreja. No mesmo dia que naquela noite, o anjo que havia de matar os primogênitos no Egito, ele veio com esse poder, com essa autoridade, mas ele veio também com uma restrição. E a ordem era essa. E Deus disse, olha, onde você vê a marca do sangue, você está proibido de entrar. Você não pode entrar nessa casa. Você não vai tocar ali, dentro daquela casa, no primogênito que lá estiver. Quando você vê o sangue, é a marca da proibição. É o selo da vida. É a marca da vida. É o sangue do Cordeiro. E agora, quando João viu aquela visão, ele disse que viu o Cordeiro, que tinha a marca da morte, aquele que, como que tendo sido morto, ele estava vendo ali
A ressurreição simbolizando em Jesus Cristo, aquele cordeiro, ele veio, tomou o livro da mão daquele que estava sentado. Da mesma forma que abriu-se no dia da Páscoa, a saída dos filhos de Israel, debaixo da escravidão, debaixo da autoridade dos egípcios, no dia em que Jesus morreu. Mas no dia da ressurreição, ele abriu também a saída para todos aqueles que nele crê, sair debaixo da escravidão de Satanás, da morte, dos demônios. Por isso nós comemoramos a nossa Páscoa pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E não tem outro que fez e passou e foi feito ressurreto, somente Jesus Cristo. E ele disse, Paulo escrevendo, ele disse, é o princípio, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E depois nós. Então, a igreja do Senhor. Então nós sabemos que quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, então a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos naquele dia, eles não vão sair primeiro do que os mortos. Paulo dando uma esperança para aqueles que haviam partido para a eternidade. Ele disse, não vão sair primeiros. Quando Jesus vir, não quer dizer que aqueles que estão vivos vão e os mortos vão ficar. Paulo ainda diz, nós não, se estivermos vivos, não precederemos os mortos, mas os mortos ressuscitarão e serão transformados, e num piscar de olhos serão levados para o Senhor. E nós, os vivos, também seremos transformados nesse momento. Aí haverá a primeira ressurreição. Então vocês entendem porque não tem ninguém que ressuscitou? Ou é a verdade a Bíblia? Ou nós temos então que tirar essas passagens da Bíblia e dizer que depois que Jesus ressuscitou e antes da ressurreição, da primeira ressurreição, então não é mais primeira ressurreição. Se já teve alguém que ressuscitou, mesmo que seja só uma pessoa que ressuscitou antes da primeira ressurreição da Bíblia, então essa primeira ressurreição que a Bíblia fala já não será a primeira. Então não há ninguém que ressuscitou além de Jesus Cristo. Sim, no paraíso está. Está no paraíso aqueles que creem em Jesus, no tempo nosso e no tempo passado. Aqueles que morreram em Jesus e aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo estão no paraíso de Deus, mas seus corpos, não é? Sua parte espiritual estão no paraíso, mas seus corpos estão no sepulcro. Quando Jesus vier, então há de ser ressurreto. Mas hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, o único. Por isso nós temos que ter confiança e esperança, não arredar o pé da nossa fé, da nossa convicção e crer cada dia que passa no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu venci a morte. Jesus é vencedor. Nós não cremos num Senhor que venceu muitas batalhas, venceu muitos inimigos e depois foi vencido pela morte. É isso que nós vemos no mundo. Quantas pessoas, quantos líderes religiosos vencem tantas batalhas, vencem tantas lutas, mas depois é vencido pela morte. Mas Jesus não. Jesus venceu tudo e venceu a morte. Ele disse, eu venci o mundo e depois eu venci a morte. Então o nosso Senhor é vencedor. Nosso Jesus Cristo venceu tudo e todas as coisas. Quem crê em mim, disse Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Isso é importante, irmãos, nós crermos de acordo com as Escrituras. Então eu sei que Ele tudo pode, como Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. A nossa esperança, a nossa força é o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes os apóstolos ensinaram, ele diz, revestir-vos de toda
a armadura de Deus, revestivos, não é, do Senhor Jesus Cristo, na força do seu poder. Então nós vivemos no poder do Senhor Jesus Cristo. Ora, se ele tivesse morto, que adiantaria nós falarmos do poder dele? Que adiantaria nós falarmos da sua força? Se ele está morto e vencido, mas Jesus não está vivo. Então nós continuamos firme com a autoridade divina, porque aquele que está vivo opera. Aquele que está vivo continua trabalhando, ele continua curando, ele continua expulsando os demônios, ele continua transformando vida, ele continua fazendo milagres, ele continua através da sua igreja, fazendo a sua obra gloriosa. Por isso nós cremos e nós oramos para Jesus abençoar, para Jesus curar, para Jesus dar a sua vitória. E nós transmitimos essa mensagem, evangelizando, mostrando para as pessoas a segurança daqueles que creem em Jesus Cristo, para crer em Jesus, o Senhor que venceu a morte e o inferno, e ele em breve vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. Ele comprou para Deus. Nós lemos ali em Apocalipse 5. Ele comprou para Deus homens, todas as tribos, línguas e nações. Então ele comprou para Deus. E nós somos comprados para Deus pelo sangue do Cordeiro. É o preço que Jesus pagou. O apóstolo Pedro diz que nós somos comprados, mas não com ouro, nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. E nós vemos aqui o que está escrito no capítulo 5, que eu li de Apocalipse. Eu vou repetir mais um versículo, versículo 9. Então cantavam, né? Aquelas pessoas que estavam no céu, cantavam um novo cântico dizendo, cantava para Jesus Cristo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Ele foi morto. Foste morto. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povos e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Fomos comprados. E ainda foi prometido para nós um reino ao lado de Jesus Cristo. Que é isso que a igreja vai estar no dia em que Jesus vir para estabelecer o seu reino sobre a terra. Quando ele reinar, a igreja vai reinar junto com ele. Mas enquanto isso, nós estamos levando essa mensagem. A pessoa quer crer, quer ter confiança, quer ter um líder. Aí está Jesus Cristo, o vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Nós oramos a um Deus vivo, a um Deus que cura hoje, a um Deus que liberta hoje, a um Deus que faz milagre hoje, a um Deus que batiza com o Espírito Santo hoje, um Deus que dá dons espirituais hoje, um Deus que faz milagres hoje. Nós não cremos em um Deus que fez, nem que vai fazer. Nós cremos em um Deus que faz. Por isso a Bíblia nos diz que o nosso Deus chama-se Já. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Pai, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Oro pedindo a tua bênção, Senhor, em favor daqueles que estão agora orando comigo, porque Jesus Cristo, Senhor, que venceu a morte e o inferno, é o Senhor que pode e vence todo o mal que está na vida dessas pessoas, que está nas nossas vidas, que está na vida daqueles que estão orando comigo e precisando de um milagre. Jesus, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que venceu todo o mal, é o que vai dar a vitória para levantar do leito de dor a pessoa que está doente, agonizando, aqueles que estão sem esperança, aqueles que até o médico disse agora não dá para fazer mais nada. É esse Jesus que eu oro, Senhor, para o Senhor curar, para o Senhor trazer a vida, para o Senhor trazer novamente para a vida, para que haja, Senhor, manifestação do teu poder,
porque Jesus Cristo, o Senhor, é o único que pode dar a vitória. Levanta os que estão caídos, Senhor, renova os que estão fracos, repreende, Jesus Cristo, toda obra do diabo, todas as manifestações de demônio, todos os vírus do inferno. Satanás tem criado meio para matar, mas Jesus, o Senhor, venceu a morte. Traz vida, Pai, traz libertação para as pessoas. É o que eu te peço, Pai bendito, é o que eu te peço, Jesus, no teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Lemos a palavra do Senhor, meditamos a nossa pregação e não está baseado em nenhuma história contada por pessoas, em nenhuma fantasia, não, em nenhuma fábula. Nós falamos da palavra de Deus. Então, nós queremos que outras pessoas também conheçam, para poder usufruir dessas bênçãos maravilhosas. Meus amados irmãos, amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, vamos transmitir outra mensagem, se Deus permitir. Então, eu me despeço nesse momento dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.